Muito bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare, nos envolva em sua luz. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, encontraremos Jesus em meio à multidão. Porque onde quer que estivesse, Jesus era uma fonte atrativa. É a necessidade daquela vibração superior a envolver incessantemente o espírito humano e, como um ímã, onde quer que passasse, atraía aqueles corações sequiosos de paz, de harmonia, de saúde mental e espiritual. E eis que surge diante do Mestre um centurião romano e afirma ao nosso divino amigo: eu tenho, por minha vez, um servo em minha morada que está paralítico, está muito atormentado, e tenho certeza que o Senhor poderá curá-lo. Ao que Jesus responde: sim, irei até sua casa, irei curá-lo. Não, Senhor, não sou digno que entreis em minha casa, em minha morada, mas dizei uma só palavra, e ele será salvo, será curado. Restituir a saúde daquele servo, daquele coração amigo, era a intenção daquele centurião. Jesus, no entanto, ouvindo aquela resposta, se espanta, porque ele se prontificara a ir até o enfermo. E aquele comandante romano ainda complementa: eu também sou um homem de autoridade e tenho soldados à minha ordem. E quando digo a este, vá lá, ele vai. Venha, ele vem. Faça isso, e ele faz. Pois dizeis uma só palavra, nada mais que isso, ele será curado. Ao que Jesus responde: não vi tamanha fé nem em Israel. Vá, o teu servo está curado. E assim aconteceu. Mas em outro momento, lá em Lucas, também no capítulo 8, encontraremos novamente Jesus rodeado daquelas pessoas ansiosas na obtenção da cura, do reequilíbrio, da harmonia, quando ele percebe que alguém o tocou. Pedro: quem me tocou? Mas, Senhor, olha a multidão à nossa volta, como eu poderia afirmar quem o tocou? Pedro: senti sair de mim uma virtude, um fluido, uma energia, poderíamos dizer. E aquela mulher que estava doente há 12 anos, percebendo-se reconhecida diante da atitude que tivera, se declara: fui eu. Eu tinha certeza que se viesse até esse local e o encontrasse, mestre, ainda que somente para tocar a borda do teu manto como fiz, eu seria curada. Ao que Jesus, observando aquela mulher, simples no meio do povo, sofrendo há 12 anos, diz: a tua fé te curou. Que fé! Mais interessante que houve um momento em que os próprios discípulos, que caminhavam ao lado de Jesus, que presenciavam essas curas, que diuturnamente ouviam as mais preciosas lições acerca do reino e da vida, foram provados.
como no episódio em que estavam eles no barco, no Tiberíades. Jesus estava orando no monte e os encontraria depois. E eis que pela madrugada, no momento em que os ventos estavam mais bravios, uma luz surge em meio às águas, e os discípulos consideraram que era uma aparição, um fantasma. Quem sois? Sou eu, Jesus. Aquilo causou espanto, e eis que Pedro indaga: Jesus, se realmente for o Mestre, que eu possa ir caminhando sobre as águas até vós, venha. E eis que ele desce da barca, o mar mais agitado, o vento intenso, ele se põe a caminhar. Mas num determinado momento, eis que uma lapada d'água vem à tona, um vento mais intenso, ele teme, ele fica com medo, pede aquela sintonia com o Mestre, pede a sintonia com Jesus, começa a afundar. E diante daquele desespero, Jesus o socorre, puxando e dizendo: homem de pouca fé. E ficamos aqui analisando, porque apenas nessa rápida análise de 3 espíritos que tiveram contato com o Mestre, sendo que 2 não estavam diretamente ligados a ele como um apóstolo, como discípulo, que a todo instante estava, percebemos situações diferentes onde Jesus focou na questão da fé, trouxe um ensinamento sobre a fé. Em outros momentos, também dela falará, exemplificará. Diante de inúmeras curas, ele antes indagava: tens fé? Tens fé que posso lhe curar? Queres mesmo ser curado? Há aqueles que pediam: Senhor, tenho fé, mas aumenta a minha fé, fortalece a minha fé. E nesses dias atuais, nesses dias que vivemos, quanto a questão fé é importante para as nossas existências. Porque nos momentos de verão, nos períodos em que estamos bem, tranquilos na nossa existência, sem nenhum mareio, sem nada que nos preocupe, será que somos testados na nossa fé? A nossa fé é colocada em xeque, em prova. Não raramente verbalizamos: eu tenho fé em Deus, eu tenho fé, se Deus quiser. Mas será que Deus pode ter fé em nós? Principalmente nesses momentos? E eis que de quando em quando surgem as oportunidades para analisarmos em qual nível a nossa fé se encontra. Será que realmente temos? Porque como vamos trabalhar esse item fundamental para os nossos espíritos, se não quando precisamos colocá-la em prática? Porque a fé é essa integração, essa ligação direta com o Criador. Fé retrata quando pensamos em confiança. Eu confio. Alguns dizem eu acredito, mas muito daquilo que acreditamos depois podemos deixar de acreditar. É preciso saber, é preciso conhecer, é preciso um laço muito próximo para confiarmos naquilo
Quem de nós confia em alguém que não conhece? Como eu posso confiar se eu não conheço essa pessoa? Como deixarei entrar em minha casa se nunca a vi? Nessa hora, eu não conheço. Mas se eu confio naquela pessoa, naquele companheiro em jornada, naquele amigo, naquele familiar, eu vou em frente. Eu confio. Alguns falam, eu dou um cheque em branco, assinado, porque confio realmente. Para falarmos que temos fé em Deus, precisamos confiar em Deus. E ninguém confia se não conhece. E por isso que a nossa fé, ela vacila, porque será que compreendemos realmente Deus que se manifesta através de suas leis? E a nossa vida a todo instante segue esse roteiro divino. Precisamos criar um laço, então, com Deus. Fé vem de fides, fidelidade. Ser fiel àquilo que estamos conhecendo. E é interessante isso porque quanto conhecimento nós espíritas temos, quanta informação. Mas será que entronizamos isso? Será que estamos sentindo esse conhecimento? Será que conseguimos aplicar todo esse conteúdo na nossa vida? E os momentos de prova, de dores, de desafios, é que vão balizar a nossa fé. E às vezes percebemos que parece que perdemos o chão. Nos revoltamos alguns, rebelamo-nos. Outros passam a descrença, mostrando que não compreenderam a própria reencarnação muitas vezes. Porque, embora falem que estão próximos de Deus, não o sentem ao seu lado. É uma ligação íntima, é uma construção. Por isso que a fé não se passa de um para outro. Nós vamos construindo etapa a etapa, reencarnação a reencarnação. E a fé que temos hoje é a construção de nossas vivências e experiências ao longo dos milênios. Os espíritos puros, os espíritos crísticos, os anjos, eles não são forjados no vidro, em cristais, não são feitos de cristais nem de vidro. São forjados na luta, na dor, na experiência, na provação. E muitas vezes nesses instantes é que nos aproximamos mais a Deus, porque nos sentimos frágeis. E como aquela criancinha que às vezes na rua está caminhando junto com o seu pai e surge um cão, surge um cachorro, ela estende as mãos para que o pai a carregue no colo, confiando nesse pai. Nós também vamos caminhando e quando surgem os perigos da estrada, levantamos a nossa mão para que Deus nos carregue. E esse simbolismo será o quê? Compreender, Senhor, o que faço agora? O que preciso colocar em prática diante desse momento? Eu confio, Senhor, que o que surgiu para mim tem um motivo, tem um porquê. Orienta-me. E como fé é fidelidade, como fé é confiança, aqui cabe, eu confio que tudo aquilo que Jesus, que o representar e representou junto de nós, nos direcionou. Eu vou confiar e aplicar. Vou ser fiel àquilo que Ele me orientou. Então vamos percebendo que é todo um trabalho de base. Se não tiver esse direcionamento,
essa reflexão, no momento de dor, nós ruímos. Mas vamos compreender. Por que eu tenho que ter fé? Porque eu não estou aqui ao acaso. Por que eu tenho que confiar em Deus? Porque eu sei que a vontade de Deus na minha vida é o melhor direcionamento que eu posso ter, porque Ele é um Pai amoroso, é um Pai justo, é um Pai bom. E a vontade dele se manifesta através do nosso planejamento reencarnatório, da nossa programação reencarnatória. Nós, espíritos responsáveis, nós somos espíritos responsáveis porque estamos aqui num domingo pela manhã buscando a espiritualidade. Cultivamos a espiritualidade. Vencemos barreiras, vencemos distâncias, vencemos comodismo. Vencemos talvez dores para chegarmos aqui, para buscarmos um lenitivo. Então, espíritos responsáveis no mundo maior ainda, percebendo aquilo que ainda possuía de sentimento doente, procurou se avaliar. Nós, da mesma forma que Santo Agostinho, no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que quando saímos da terra levamos conosco a essência que já tínhamos, em outras palavras, quando ele fala que o homem que odiou, ele vai continuar ainda odiando aqueles que tinha aqui ao seu lado, até perceber que somente retornando àquele lar muitas vezes é que conseguirá mudar aquela estrutura. E em outro momento, aqueles que desencarnam entre uma existência e outra estudam o seu passado. No mundo espiritual, nós estudamos quem somos, as vibrações que nós temos, aquilo que precisamos mudar, o porquê falhamos, o porquê caímos, qual o motivo de tanto tropeço. Da mesma forma que a mãe de Lísias, no livro Nosso Lar, retroage 300 anos estudando a si mesma para poder reencarnar com Ricardo e montar uma programação para vencer as suas limitações, os seus sentimentos doentes e vibrações negativas. Nós também fazemos, porque o que os espíritos nos trazem, nos oferecem, não são apenas histórias para os outros, são realidades de vida. E no mundo espiritual percebemos muitas vezes que aquilo que vem atrapalhando os nossos passos é o poder, é a vaidade, é o desejo de vingança, é a impaciência, é a arrogância, é o autoritarismo, é os ciúmes. E diante desses quadros nós tomamos decisões, apoiados pelos bons espíritos, pelos nossos mentores, projetamos a nova existência na Terra, a nova reencarnação. E de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, lá pelo capítulo 5, no Bem-aventurados os Aflitos, temos que, via de regra, são os mesmos os espíritos que retornam junto aos mesmos lares, com aqueles que já conviveram no passado. São espíritos que temos compromisso, que temos comprometimento para o bem e para o mal. Temos que acertar. E nesse plano divino, através de suas leis perfeitas, Deus permite que voltemos, da mesma forma que um pai, quando o filho se equivoca, erra, quebra algo, pede para que ele limpe, pede para que ele conserte, que ele se corrija. E que alegria ao perceber o pai que o filho cresceu, que o filho se desenvolveu, que o filho melhorou. E diante disso, pela misericórdia divina, voltamos, muitas vezes recebendo apenas a 10ª parte daquilo que talvez causamos aos outros.
a misericórdia do Pai. E no momento sociopolítico, econômico, cultural, chegamos na Terra para desenvolvermos uma tarefa, um trabalho junto aos outros corações, dentro de uma programação. É a vontade de Deus na nossa vida, através de suas leis. E aí, como uma fonte atrativa, eu retorno junto àqueles espíritos que eu tenho compromisso. Eu retorno diante de quadros e situações que eu preciso para me exercitar. Então, para alguns, portas fechadas. Porque diante dos seus tormentos do poder, da posse, do prestígio, do prazer, muito falharam. Então é conveniente, é importante que determinadas portas não se abrem ao longo dessa existência. Então, aquele que, por exemplo, pelo poder se comprometeu, talvez nessa existência é importante que ele não venha a ter o poder, embora ele tenha como tendência o mando, porque é um traço forte ainda na sua personalidade, ele tem o mando, só que os outros é que mandam nele. E ele quer mandar, só que ele tem um chefe que é difícil, um chefe duro, que não ouve. Ele quer dar sugestão e o chefe fala: se fosse para você falar, eu teria pedido para alguém que manda. E aí o orgulho fala alto, ele se revolta, muitas vezes joga tudo para o alto, só que ele transformou? Não. E como não compreendeu a vontade de Deus, ele vai dando cabeçadas aqui, cabeçadas ali, e aqueles que ele supõe como seus inimigos apenas mudam de nome, mas as características são as mesmas, porque é uma fonte atrativa, é um ímã que o atrai, aquelas situações, aquelas pessoas, aqueles quadros, e enquanto não se transformar, aquilo não muda. É a experiência necessária, é o desbastar naquela pedra que vai rolando na correnteza do rio da vida até ficar abaulada, tirando as arestas, somos nós. E aí, como nós não compreendemos a nossa vida, nós pedimos para Deus: Deus, afasta isso de mim. Por que isso? E como não temos uma mudança significativa porque nós não mudamos, ficamos descrentes. Deus não me ouve. A minha vida vai de mal a pior. Está tudo ruim. Está difícil. Eu peço, mas não recebo. Porque eu estou pedindo de acordo com a minha vontade. E não estou compreendendo a vontade de Deus. Que Jesus tão bem exemplificou: Senhor, faça-se a sua vontade, não a minha. Quando eu não compreendo a vontade de Deus, eu vou fazendo escolhas, tomando decisões desconectado dele. E o que acontece quando eu tomo uma ação desconectado de Deus? Eu sigo muitas vezes o meu tormento e vou me afundando. E aí, às vezes, eu olho para trás e a vida pode ter sido marcada através de episódios de desequilíbrios, de perturbações, de lágrimas, de dores. Muitas vezes, ao observarmos as nossas quedas, é porque fizemos aquilo que nós queríamos e não o que Deus queria. E aí que entra a fidelidade, porque se nós sabemos o que Deus quer de nós, nós temos que fazer aquilo que conhecemos, sermos fiéis. Então, nesse momento, o que pede a Deus? Oferece a outra face, Jesus disse. Perdoa não 70 vezes, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Se alguém lhe pede a capa, dê tamanho um manto. 1000 milhas, 2000 milhas. Só que como é difícil colocar em prática o Evangelho. Como é difícil. Desses grandes tormentos, é como se tivéssemos que rasgar na carne, e poucos estamos interessados em fazer esforços. Não sou eu que falo,
o Livro dos Espíritos, questão 909. Muitas imperfeições morais nossas poderiam ser resolvidas com pequeninos esforços, mas quão poucos de vós fazem esforços. E nos lembramos, por exemplo, da água da paz, de Maria João de Deus, recomendando a Chico, quando fosse contrariado, colocar um pouco da água na boca, não responder. E ele saiu procurando aquela tal da água em Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte, e ela, quando viu aquilo, sorriu. É simbólico, Chico. Se você quiser levar efeito, a água do pote, mas imagine que tenha esse conteúdo em sua boca e não responda. Silencie. Porque a nossa tendência qual é? A de ter a última palavra, a de falar mais alto, a de retrucar. Mas se eu vou me conhecendo, e se eu vou conhecendo a vontade de Deus, eu percebo que esses cenários são para o meu tratamento. Olha como a gente vai compreendendo a vida. Eu percebo que essa pessoa que convive comigo e me tira do sério facilmente, não é um problema na minha vida, é a solução. Essa pessoa que eu encontro e falo, nossa, eu vim tão bem lá do centro, agora chego em casa, olha que eu já encontro. Estava tão bem sintonizado, recebi o passe, só que agora é a prática. E às vezes a gente se desequilibra e não percebe que é através desta pessoa que Deus está nos convidando para que cheguemos ao reino dele. Porque o reino de Deus, o que é, senão os sentimentos nobres que os espíritos puros já conquistaram, da bondade, do perdão, da paciência. Então, essa pessoa que convive conosco, que tem vínculos, apenas toca no nosso ponto vulnerável. Quando percebemos que estamos saindo do sério por algum motivo, fale, meu ponto vulnerável está sendo acionado. É a minha prova. E como eu vou melhorar em algo se eu não exercitar esse item? Como? Imaginemos uma academia, a pessoa vai, ela precisa fortalecer a região lombar. Ela faz outros exercícios, mas não fortalece a lombar. Ela precisa fortalecer a lombar. É o ponto frágil dela. Se o meu ponto fraco é a impaciência, teremos pessoas trabalhando essa impaciência e pensamos o que alimenta a minha impaciência. Quantas vezes a vaidade, o poder sendo colocado em xeque. Só que aquele é a minha solução. Então vamos percebendo que essa vontade de Deus é maravilhosa nas nossas existências. Ela é certeira. E não raro nós também somos pessoas difíceis na vida de outrem. Não esqueçamos disso. Quantos já afirmaram, e eu conheço um em especial, um amigo, ele dizia o seguinte, na minha casa é tudo tão bom, tudo perfeito. Filhos prestativos, esposa prestativa, vivemos em paz, só que eu conheço a esposa e os filhos. E eles falam o seguinte, quando fulano está vindo, e a gente sabe, já vamos arrumando tudo, porque ele não gosta nada fora do lugar. Acertamos isso, acertamos aquilo, procuramos falar mais baixo, porque um tom mais alto o irrita. Para ele está cômodo. Agora ele está sendo a pedra no sapato dos outros, ele está sendo a pessoa difícil. E é por isso que o professor Eurípides Barçanufo, no livro Tormentos da Obsessão, lá pelos idos de 90 a 93, escreve através de Valdo Franco, que muitos espíritas chegam no mundo espiritual em má situação, em desequilíbrio. E isso chamou a atenção desse nobre espírito, porque como nós espíritas poderemos desencarnar em desequilíbrio com tanta informação? É porque muitas vezes lemos, estudamos, decoramos, mas não sentimos. Da mesma forma que Jesus recomendou a Nicodemos, lá no livro Boa Nova, Nicodemos, ao questionar a reencarnação, afirma que ele já havia lido, estudado tudo das leis
e não conseguia compreender os renascimentos. Jesus falou, talvez se você tivesse sentido. Esse sentir é fundamental. Esse sentir é importante para que consigamos ter um olhar diante de nós e percebemos onde tenho que me aprimorar. Aquele exemplo de Pedro saindo do barco e indo em direção a Jesus e afundando é muito significativo. Porque imaginem, ele estava caminhando em direção a Jesus. Será que há cristãos caminhando em direção ao Cristo, mas afundando nas águas? Se não sentirem a Jesus nas suas vidas, terão Ele como autoridade máxima, mas não utilizaram um modelo e guia em suas vidas. Jesus é a realidade do dia a dia. É aquele trabalho interior que nós vamos fazendo e que não tem testemunhas. Conforme narra Neio Lúcio no livro Jesus no Lar, a caridade desconhecida. Aquela que ninguém sabe que a gente está fazendo, mas estamos fazendo um esforço para não responder. Estamos fazendo um esforço para fazer tal coisa. Para mantermos a serenidade e a paz, para relevarmos. A ponto dos benfeitores pedirem para que consigamos passar por cima de questiúnculas, para que as primordiais sejam cumpridas. As questiúnculas são os pequenos contragostos do nosso dia a dia, os pequenos contratempos do nosso dia a dia. Passemos por cima. Quantas vezes, como uma flor em que pegamos aquelas pétalas e jogamos ao vento, não falamos algo num tom a mais apenas. E depois quem pega a pétala jogada ficou para trás. Uma desarmonia num lar às vezes começa com uma frase mal falada, mas que foi junto toda uma vibração. Quando nós precisávamos, no teste da paciência, acerenar. Acerenar. Qual é a prova que nós estamos passando nesse momento que está testando a nossa fé? Cada um tem a sua? Qual é o seu momento? Qual é o nosso momento? Para uns pode ser o desemprego. Para outros pode ser o filho problema, a mulher insegura, o marido ciumento, a dor orgânica, a dor física. Se ninguém tiver com problema, vamos colocar a barba de molho, porque estamos no mundo de provas e expiações. Estamos no mundo de desafios, talvez a nossa indiferença faça isso. Porque se estivermos muito bem, temos que ter olhos para ver a dor do outro. Nos preparando para quando recebemos a nossa dor. Porque os bons espíritos sabem que precisamos desses estímulos. A dor na terra é um estímulo de crescimento ao espírito. É aquela montanha que vai sendo vencida e quando chegamos no topo e olhamos para trás e falamos, consegui. Achei que não teria forças, mas consegui subir aqui. Viramos e encontramos uma mais alta. Meu Deus, mais outra! E começamos. E ao subir, olhamos, vencemos, ao retornar, outra. Porque o espírito, ele vai sendo estimulado. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos fala que temos meios desse crescimento ser feito. Através dos atributos do espírito, das potências da alma, utilizando o livre-arbítrio, a consciência,
a vontade, o pensamento no bem, mas quando isso é desprezado, vem a dor, ensinando aquilo que não optamos pelo amor. E nesse momento de dor, da mesma forma que o homem que descia de Jerusalém para Jericó foi tomado no caminho e sofreu ali, saindo da espiritualidade para o mundo, muitas vezes nessa trajetória, ali é que somos acordados das nossas ilusões. Ainda aí, a permissão de Deus, dos bons espíritos, porque muito mais preocupados com a nossa alegria efêmera, mundana, eles estão preocupados com a nossa alma, com o nosso espírito. Alguns, eu acho até engraçado, falam, mas de novo, Rodrigo, você vai falar dela? E eu não consigo não falar quando eu toco nesse assunto. Diana, livro Pontos e Contos, capítulo Estranhos Credores. Já leram? Conhecem essa história? Que bom, aqui ninguém conhece, né? Humberto de Campos, o irmão X, no mundo espiritual, foi a uma preleção. E era uma dama que falava, toda iluminada, toda cheia de luz, uma vibração que contagiava a emoção intensa de todos que a ouviam. E no término, ele foi conversar com ela. Não aguentou. Posso saber como a senhora conquistou esse estado espiritual, essa evolução, essa luz que emociona? E ela responde, vou te contar, meu filho. Eu pertencia à pior espécie de mulher na Terra. Está no livro. Pior espécie de mulher na Terra. Eu era dominada pela vaidade, pelo egoísmo e pelos ciúmes. Só para vencer os ciúmes, eu tive 9 reencarnações na Terra. Falhei em todas. Se pegarmos uma reencarnação por outra, colocando 50 anos para facilitar o cálculo, 50 aqui, 50 lá, 900 anos. Para vencer ciúmes e não consegui, ainda tinha mais 2 tormentos. A minha família espiritual foi avançando. Eu perdi contato espiritual com os seres do meu coração. Estava em regiões de sofrimento quando o meu amigo espiritual veio se despedir de mim. Porque ele também deveria avançar. Conversamos longamente, me entristeci e fiquei naquela modorra, naquela paralisia, caminhando pelas regiões sombrias, até que recebi a visita de uma mulher especial. Era um espírito feminino, iluminado, e ela disse, Diana, minha filha, igualmente a você eu tive esses 3 grandes tormentos, os ciúmes, a vaidade e o egoísmo. E somente consegui vencer através da maternidade dolorosa. Saia da ilusão. Rogue a Deus, tenha fé, peça aos bons espíritos que lhe permita uma vida sacrificial na terra através da maternidade dolorosa. E Diana, ouvindo aquilo, começou a analisar um tempo, mas diante de tantas dificuldades, é aquele momento em que às vezes a pessoa é convidada como um aguilhão a sair daquela situação. Já poderia ter saído através de outros recursos, não fez. Olha o plano divino para que não nos percamos. Importa que nenhuma das minhas ovelhas se perca do aprisco. Qual é o bom pastor? Que tendo 100 ovelhas, uma se perde, não deixa as 99, vai resgatar aquela. Só que dizia Chico Xavier, nós somos pegados a cachorro.
Somos ovelhas trazidas por um cão. Como assim, Chico? O bom pastor vai nos buscar. Somos rebeldes, voltamos no erro, o bom pastor vai nos buscar. Na terceira vez ele manda o cão. E o cão vem mordendo a nossa pata, o nosso tornozelo, e a gente fica com medo e não foge mais, para que o cão não venha buscar. O cão é a dor. E Diana pede aos bons espíritos a oportunidade da maternidade dolorosa. E tempos depois ela reencarna na Terra. Saindo da pré-adolescência, casa-se com um homem que fazia parte do seu passado. Mais uma vez, os espíritos que cruzam o nosso caminho têm vínculos. Como se tivéssemos um ímã atrativo, as pessoas vão passando no nosso caminho. Ninguém cruza o nosso caminho sem uma razão de ser. E ela contrai um matrimônio, vem o primeiro filho, o segundo, o terceiro, o quarto, o esposo desencarna. Viúva agora, sem recursos, com 4 filhos, mas a maternidade dela era dolorosa. Um era cego, 2 rancenianos, um era paralítico. E diante daquele quadro, para uma mulher que não tinha outros recursos, e as portas da reencarnação estavam fechadas para que ela se reabilitasse e ganhasse a dignidade moral novamente, ela vive agora de acordo com a misericórdia alheia, levando os 4 filhos. E aí vem a vaidade, e ela tinha que pedir dinheiro. E passavam aquelas mulheres bem vestidas, e ela tinha que estender as mãos e se sentir humilhada. Tratamento. Ela estava recebendo tratamento. Se ela se revoltasse, não ia. Então, quando ela se sentia humilhada, ela lembrava dos filhos. Vinha aquele ímpeto, eu não peço mais, mas ela tinha que pedir, porque senão não sobrevivia. Veio o egoísmo falando alto. Cuide somente de você, abandone os 4, mas ela não conseguia. Porque para vencer isso, ela foi desenvolvendo piedade. Aqueles rostinhos ingênuos. E ela diz a Humberto de Campos, você sabe o que para uma mãe ver um filho insepulto? Porque eles foram desencarnando e ela não tinha recursos para os enterrar. O ciúmes foi sendo vencido. Interessante que o Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, afirma que para se vencer os ciúmes devemos desenvolver a vibração da piedade. Como ela desenvolveu a vibração da piedade para com os filhos, ela foi como que anulando a vibração de posse dos ciúmes, de que as coisas são suas. Ela percebeu que as coisas não eram dela. Os filhos foram retornando ao mundo espiritual. E ela afirma que todos desencarnaram, com exceção do filho deficiente visual. E por 70 anos, ela caminhou com ele até que desencarnasse. Quando desencarnou, ela percebeu que estava livre das vibrações desequilibrantes e perturbadoras dos ciúmes, do egoísmo e da vaidade. E grata a Jesus, ela pede 50 anos nas regiões inferiores para ajudar aqueles que, como ela, também sentiam esses monstros do espírito. Quais são os monstros do espírito que nós retornamos para combater? O período que tivemos de pandemia, o período que vivemos hoje, a situação do mundo, os conflitos existentes nas nossas vidas, permitidos por Deus, porque nós sabíamos que passaríamos por isso. Não é o acaso. Estamos chegando a 8 bilhões de espíritos encarnados. Há algumas décadas, Emmanuel fala da proporção de 1 para 4, 1 para 5 no mundo espiritual. Quantos espíritos não estão pedindo reencarnação? Nós já estamos aqui.
Alguns foram antes disso tudo. Alguns virão depois. Nós estamos vivendo o olho do furacão, como se diz. Esse período de transição. Por quê? Isso está nos motivando a mudar o quê? Será que já não cansamos do homem velho? Será que, como Maria de Magdala, que era considerada a mulher que tinha 7 demônios, que num determinado momento da vida entra numa espécie de depressão, de tristeza, porque não tinha mais estímulos, porque não alimentava o espírito, tinha dinheiro, tinha beleza, tinha fama, tinha poder, tinha prazer, a luxúria, mas não alimentava a alma, então era fraca. Ao conhecer Jesus, ela rompeu com tudo aquilo. Teve a força para romper com tudo aquilo. O que nós estamos sendo convidados a mudar? E como é importante ter olhos para ver os cenários que Deus nos permite à volta. E confiar que se fizermos a nossa parte, Deus fará a dele, com certeza. Disso não tenhamos dúvida. Jesus, que tem experiência de conduzir espíritos à regeneração, fará a parte dele. Nós estamos fazendo a nossa parte, a parte que nos cabe. Estamos esperando o quê? Espíritos, passados 2 milênios da vinda de Jesus, ainda queremos que passem a mão na nossa cabeça, o melindre ainda à flor da pele. Elogiaram fulano, não me elogiaram, e chora. Fiz um bolo, ninguém deu atenção. Fui no cabeleireiro, ninguém viu meu novo penteado. Com fé, os cristãos foram aos circos. Inácio de Antioquia, ajoelhado, aguardando a fera que não o mata, chora, com receio de não ter sido de Jesus. E o bom Espírito surge e diz: venho da parte do Mestre. Morrer é muito fácil. Ele quer que você dê a sua vida por Ele. Poucos fazem isso. Morrer, questão 68 de O Livro dos Espíritos, é o esgotamento dos órgãos. O órgão físico, um órgão vital, esgotou-se, vem a morte. Mas e a luta da vida? E nós somos marcados e deixamos um legado a partir daquilo que fazemos. Qual é a nossa experiência na Terra? Chegaremos no mundo espiritual e o benfeitor, o nosso mentor espiritual, fala: você é experiente no quê? Em desistir? Qual é a sua obra? No que você é experiente? O que você exercitou ao longo desses 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos que esteve na Terra? O que você é experiente? Eu sou experiente em desistir. Eu sou experiente em reclamar. Eu sou experiente em me desestimular porque o outro não me deu atenção. Eu sou experiente em postergar, em procrastinar, em adiar. Eu sou experiente em, mais uma vez, ter que recomeçar. Será que é isso que Jesus espera de nós? Lutemos a boa luta. Paremos um pouco e reflitamos. Às vezes passamos uma existência contando a história dos outros. As lindíssimas histórias de Chico Xavier. Ontem mesmo vi uma maravilhosa, do trabalho dele nas periferias, que ele foi levar pão numa noite, madrugada, e uma população daquela vila vinha descendo, batendo em latas, dizendo: viva Jesus, viva Jesus, e ele se emocionou e ficou iluminado. Tudo isso é maravilhoso, mas e as nossas histórias? Qual é a nossa história no bem? Qual é a nossa história de superação? Qual é a nossa história de submissão à vontade de Deus? Qual é a nossa história de persistência, de esperança, de força, de fé? Essa história que marca as nossas trajetórias.
Quando pensamos nos nobres espíritos, foi uma construção. Falamos de Eurípides, mas ele foi Rufus do livro Ave Cristo, que poderia simplesmente dizer: Cíbele, a deusa pagã, é maior que Jesus. Eu não falo, porque eu sei o que é a verdade. Olha que força moral. Olha a história desse espírito. Falamos de Bezerra de Menezes, mas ele fez uma confissão espírita diante de um público de milhares de pessoas. Numa época preconceituosa, ele se afirmou espírita, perdeu seus pacientes no estalar de dedos. Não estava ali por interesse. Confessai-vos, né, uns aos outros, mas confessai aos outros conectados a mim. Falemos uns aos outros, mas não tenhamos a vergonha de exemplificar o que Jesus nos deu, porque aquele que se envergonhar dele diante dos homens, ele se envergonhará também no reino dos céus. Às vezes somos tímidos quando o interesse é material. Mas qual é esse nosso legado? Às vezes a gente pode chegar e falar: a minha experiência foi com um espírito. Eu tive uma pessoa difícil na minha vida. Uma pessoa que eu não conseguia nem abraçar, mas no final da existência, ao longo do tempo, com muita luta, nós nos perdoamos. E eu passei a amar. Ou eu passei a respeitar uma pessoa, mas mudei a minha vibração. A minha luta, ao longo do tempo, foi para vencer um vício. Um vício. Da maledicência, por exemplo. Nossa, eu sempre tive a tendência de falar dos outros, porque eu olhava os outros, mas não olhava a mim. E eu percebi isso e fui trabalhando. Quantas coisas eu não fiz que me trouxeram problemas pela maledicência, e eu fui até que eu me dominei e venci. É a minha experiência. A minha experiência é em ouvir os outros, porque eu não falo. Mas eu gosto de ouvir. Sou paciente, então eu ouço. As pessoas contam suas dores, eu apenas as estimulo, porque muitos só precisam falar, desabafar. Eu ouço, as pessoas vão lá em casa, eu faço um bolo de cenoura, tomo um café e ouço. É o que eu sei fazer. Muitas vezes é o que o Evangelho propõe. E talvez seja o único Evangelho que aquela pessoa veja. A atitude do outro. Talvez seja a única fonte superior que alguém tenha contato. Aquilo que nós estamos fazendo. Então, que sejamos experientes. E Deus paga a ação no bem com fé. Todo trabalho no bem. Porque estamos seguindo a recomendação de Jesus. Estamos sendo fiéis ao seu ensinamento. A nossa fé vai se tornando robusta. E vamos percebendo que aquilo que ele nos falou é correto. Porque embora para o mundo pareçamos muitas vezes aqueles que não têm jeito, aqueles que não sabem o que fazem, nós conhecemos a Jesus. A nossa consciência está tranquila. Não, mas você não está ganhando. Eu estou ganhando consciência tranquila. E ninguém é equilibrado se a consciência o acusa. Ninguém tem equilíbrio se não cumprir com o próprio dever. Qual é o dever que nós temos para com aqueles que estão à nossa volta, para com o nosso planejamento reencarnatório? Se eu cumpro o meu dever, se eu faço a minha parte, Deus está fazendo a dele, e dele só virá coisas boas. Nos momentos mais difíceis, nós estamos sendo suportados no colo dele. Ninguém está sozinho. As horas cruciais da vida, os momentos cruciais das nossas provas, estamos contando com o apoio amplo da espiritualidade. Ninguém está só. Nos apeguemos mais a Deus. Utilizemos mais das preces.
Criemos vínculo com o nosso mentor espiritual, que avalizou a nossa reencarnação. Criemos esse bom hábito de conversar com o nosso amigo espiritual, pedindo conselhos, antes de tomarmos uma decisão, antes de fazermos uma escolha, para que, conectados ao Pai, consigamos seguir em frente. E dessa forma só podemos agradecer a Deus. Estarmos aqui nessa noite. Me recordo, quando falei isso, no Monte Tabor. Quando para lá sobem Pedro, Tiago e João. E de repente, Jesus começa a se transfigurar numa luz tão ampla. Ao seu lado surgem Moisés e Elias, 2 patriarcas. E Pedro diz: Senhor, como é bom estarmos aqui. Como é bom estarmos aqui nesta manhã, falando de espiritualidade, sentindo nesse ambiente que retornou às atividades presenciais, sentindo esses fluidos, essas energias, esse contato. Que bom estarmos aqui. Como Deus é maravilhoso para conosco. Deus de eterna bondade, em prece de louvor entrego-te minha alma. Sê bendito, ó Pai, por todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizaste, a fim que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, a presença, a beleza da vida, a presença do amor, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena ao porvir, o santo privilégio de servir. O pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te a visão das estrelas, a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam, os gestos de carinho, dos corações queridos que me deste, por tudo te agradeço, e quando te aprouver, despojar-me dos bens com que me exaltas, ensina-me, Senhor, a devolver tudo que me emprestaste. Mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por apoio e dever, a bênção de tudo aceitar e o dom de a tudo compreender. Muito obrigado, Jesus. Amplia a nossa fé. Muito obrigado pela atenção a todos. Muita paz. Até a próxima.